Evangelho de João, capítulo 6, versículos 32 e 33. Amém? O pregador ouviu cada um pacientemente, agora vocês vão ouvir o pregador pacientemente. Glória a Deus. Está escrito: E disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vou reler o versículo 33 e a igreja repete com voz de triunfo. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Você crê que Jesus desceu do céu para dar vida ao mundo? Pai santo, Pai justo, mais uma vez a tua palavra vai ser pregada neste santo púlpito. Tão certo como o Senhor prometeu ao teu servo naquela visão das noites, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a tua palavra. Então venha com o teu espírito de sabedoria, venha com o teu espírito de revelação e abra-nos a porta da tua palavra e revela-nos os segredos do teu reino, a fim de que Jesus Cristo, o teu pão vivo, apareça nessa noite, alimentando a todo aquele que ouvir as boas novas para a tua glória, Pai. E a igreja diz amém, Jesus. Tome o seu assento. Glórias a Deus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Todo mundo sabe que os vivos não precisam de mais vida, senão aqueles que já morreram. Os mortos, sim, é que precisam de vida. E quem está afirmando isso aqui é o próprio príncipe da vida, Jesus Cristo. Ele está afirmando que o mundo, por completo, está sem vida. E que mundo é esse, meus irmãos? Ele mesmo afirma no Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo 59, que é o mundo dos mortos. Por isso eu convido você para voltarmos um pouco atrás, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 57. Porque é Jesus Cristo que está afirmando que este mundo está morto, apodrecendo em pecados, e que ele precisa de vida, e que o único que pode dar vida a este mundo é Ele, o pão verdadeiro de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, isto é, tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse Jesus a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Vê? Então quer dizer que nas palavras de Jesus, que nunca mentiu, existem pessoas neste mundo que, não obstante de estarem trabalhando, estudando, casando, comprando, vendendo, não obstante de fazerem todas essas coisas, achando que estão vivas, nas palavras de Jesus,
estas pessoas, na verdade, estão mortas. Estão mortas. E isso porque Jesus sabe que a comunhão que existia entre o céu e a terra, lá no princípio, feito um cordão umbilical que gerava vida eterna a este mundo, Jesus sabe que com o advento do pecado, esta comunhão foi cortada. Esse cordão umbilical que gerava vida foi cortado com o advento do pecado inicial lá no Éden. E não obstante de Davi, no Salmo 27, chamar essa terra de terra dos viventes, Jesus, o príncipe da vida, vem e chama esta terra de mundo dos mortos. Parece uma contradição. Davi diz, é a terra dos viventes, e o dono, o criador desta terra, vem e diz, é mundo dos mortos. Parece ser uma contradição, mas não é. É que agora, com o advento do pecado, a terra passou a ser o mundo dos vivos mortos. Semelhante a uma moeda, que para ser moeda tem que ter os dois lados. A terra no passado só tinha vida, mas agora, por causa do pecado, ela passou a ser a terra dos vivos mortos. O homem lá no princípio, igreja, ele comia livremente de toda a árvore do jardim do Éden, inclusive da árvore da vida. Mas vocês sabem como eu, que com a desobediência, aquele primeiro casal, ao comer do único fruto proibido, da árvore da ciência do bem e do mal, a partir daquele momento, foi que eles caíram e passaram a se alimentar de pão. O pão até então não existia. Eles se alimentavam tão somente de frutos. E todos os animais e aves e répteis também. E agora, o homem expulso do jardim do Éden, ele tem que trabalhar para produzir o seu pão de cada dia. Mas acontece que esse pão, produzido por mãos de homens e mulheres pecadores, não consegue gerar vida eterna nos tais. O máximo que o pão da terra consegue fazer agora na vida do homem e da mulher é sustentá-lo com vida nesta contagem regressiva até chegar o dia em que os tais se encontrarão com a morte e morrerão e voltarão para o pó. Nem mesmo o maná, igreja, nem mesmo o maná conseguiu resolver alguma coisa. Nem mesmo o maná pôde resolver este problema. Nem o maná pôde gerar vida eterna na vida dos filhos de Abraão, que mais à frente estarão no deserto. E que por Deus o Pai serão alimentados por 40 anos, chovendo maná. Mas nem mesmo o maná conseguiu resolver o problema da morte. Conseguiu gerar vida eterna na vida daqueles que se alimentaram do pão da terra e agora do maná. Volte comigo lá na leitura inicial de João capítulo 6. A partir do versículo 24, olha o que está acontecendo. Jesus acabou de fazer um milagre estupendo, multiplicando pães e peixes, para alimentar cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A partir do versículo 24,
Está escrito: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, isto é, mestre, quando chegaste aqui? Jesus, conhecendo o coração deles e a intenção, respondeu: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes, o pão da terra, que Jesus multiplicou. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então quer dizer que existe um outro pão, que alimentando o homem e a mulher vai gerar vida eterna nos tais. Aí Jesus diz: ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Versículo 28, disseram-lhe, pois, os judeus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu, Jesus Nazareno? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, igreja, se Moisés tivesse dado aos filhos de Israel lá no deserto o verdadeiro pão do céu, eles não teriam morrido. Porque é isso que Jesus vai falar no versículo 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então, se o maná lá no deserto, não obstante de ter chovido dos céus, se tivesse sido o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro pão de Deus, os pais dos judeus não teriam morrido. Estariam vivos até esses dias, porque eles teriam comido do verdadeiro pão de Deus. O pão que gera vida eterna, que vence a morte. Eles não teriam morrido. Mas na verdade o que aconteceu ali é que eles comeram um outro tipo de pão, além do pão da terra produzido pelas mãos dos pecadores. Ali eles comeram do maná. E no Salmo 78, Asaf vai chamar este maná dos céus de pão dos anjos e não pão de Deus. Então vá comigo no Salmo de número 78, vamos ler a partir do versículo 19. Eles estão murmurando, não estão satisfeitos de todas as maravilhas, de todos os milagres que Deus, o Pai, está operando no deserto por 40 anos. E tentados a murmurar, a partir do versículo 19 do Salmo 78, olha o que eles vão falar contra Deus. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eles estão no deserto. Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que Deus, o Pai, igreja, tivesse mandado as altas nuvens. Quais nuvens? As nuvens teofânicas, que cobria todo Israel no deserto para fazer sombra fresca.
Esta nuvem que cobria Israel, Deus fez com que as portas do céu se abrissem e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado o trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ou seja, cada um comeu dos pães dos anjos. Ele lhes mandou comida com abundância. É isso que Asaf está dizendo. Eles não comeram o verdadeiro pão de Deus, o pão do céu. Eles comeram do maná, o pão dos poderosos, o pão dos anjos. É Bíblia. Ora, igreja, nós sabemos que os anjos são criaturas celestiais, criados por Deus, e que anjo, como criatura, não tem vida em si mesmo para gerar vida eterna em outros. O anjo não tem vida eterna em si mesmo, eles são criaturas, portanto eles não têm a vida eterna para dar a ninguém. E alguns aí confiando nos tais anjos da guarda, né? Acendendo vela, fazendo rezas, promessas, votos, adorando esses anjos da guarda, quando na verdade a palavra de Deus proíbe. E os anjos de Deus não recebem adoração, nem oração, muito menos vela, porque os anjos de Deus, que não caíram com Lúcifer na rebelião, permaneceram na glória, em meio à luz do Todo-Poderoso. E se tem algum anjo pedindo a você para acender vela, abre o olho. Este anjo, na verdade, está na escuridão, é demônio. Portanto, anjos não têm vida eterna em si mesmo para dar a ninguém. O maná não é o verdadeiro pão de Deus, mas é o pão dos poderosos, o pão dos anjos. Tanto que os judeus comeram deste maná lá no deserto e morreram. E agora, igreja, os filhos desses judeus nos dias de Jesus estão tentando o Filho de Deus, pedindo para que ele realize um sinal, uma obra que confirme as palavras dele, de Jesus, de que ele é o verdadeiro pão de Deus, que gera vida eterna na vida do homem e da mulher que dele se alimentar. Os filhos de Israel estão pedindo um sinal, estão pedindo para que ele realize essa obra, porque na cabeça dos judeus Jesus não é maior do que Moisés. E sabe qual é o sinal que Jesus vai dar para eles? Está aqui no Salmo de número 90. Abra a tua Bíblia, a partir do versículo 1. Aqui está o sinal que Jesus vai dar para os judeus. Aqui está a obra que Jesus vai realizar como prova de que ele é o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro pão vivo de Deus. Olha o que Moisés diz e escreve: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo 3. Preste atenção. Olha o que Moisés vai dizer. Tu, ó Deus, reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Isto é, Moisés está declarando que Deus, por conta do pecado inicial de Adão e Eva, Deus agora se vê obrigado a cumprir sua palavra. Vai morrer, vai voltar ao pó. Deus agora, ele reduz o homem, a mulher à destruição. Isto é, Deus faz com que os tais desçam à sepultura e se misturem com pó. E a parte B do versículo 3 nos diz que em seguida Deus vai dizer: volvei.
Isto é, voltem, filhos de Adão. Voltem de onde? Do pó. Para onde estão indo? Atenção, igreja de Cristo. Nós temos aqui uma palavra profética, onde essa primeira parte, Deus está cumprindo a risca. Desde a queda dos nossos pais lá no Éden, todos pecaram e vêm morrendo e voltando ao pó e se tornando um com o pó. Deus está cumprindo a sua palavra. Se Ele não cumprisse, Ele deixaria de ser Deus. Mas e a segunda parte dessa palavra profética? Que na verdade é uma profecia. Voltem, filhos de Adão, do Adão caído. Isso é uma profecia. Não obstante de Deus estar cumprindo a primeira parte, e hoje já morreram centenas e milhares de pessoas, estão sendo sepultadas hoje, e já vão se misturar com o pó e se tornar um com o pó. Deus está cumprindo sua palavra. Não obstante de tudo isso está acontecendo, a parte B dessa profecia ainda não se cumpriu. Vai chegar um dia que o mesmo Deus que está cumprindo a parte A dessa profecia, reduzindo o homem e a mulher à destruição, fazendo os tais voltar ao pó por conta do pecado inicial, vai chegar um dia que essa mesma voz, fiel e verdadeira, vai bradar dos altos céus e dizer: voltem, filhos de Adão, e os sepulcros vão se abrir. E o homem e a mulher que estão misturados com pó, já não tem mais ossos, não tem entranhas, não tem cabelo, a terra vai ter que dar conta, e eles vão ressurgir do pó, para comparecer diante do trono branco, o trono do juízo final. A primeira parte o Pai está cumprindo, todos estão morrendo, e vão morrer, não tem para onde escapar. Mas a parte B, o Pai reservou para o seu Filho Jesus Cristo. A parte B dessa profecia, da ressurreição dos mortos, o Pai confiou ao seu Filho Jesus Cristo. O Pai confiou ao seu Filho amado. Está escrito que todos pecaram, Romanos 3:23, sem exceção, igreja. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E aqui no Evangelho de João, na leitura inicial, voltando um capítulo anterior, Jesus vai confirmar que a parte B da profecia do Salmo de número 90, o Pai confiou a ele a ressurreição dos mortos. Aqui no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, Jesus vai dizer aos judeus que estão pedindo um sinal, uma obra da parte dele, que comprove que ele é o verdadeiro pão de Deus, que dá vida eterna aos pecadores. Jesus vai confirmar. Jesus vai confirmar. Eu vou dar um sinal para vocês. E eu vou fazer uma obra estupenda, que ninguém no passado fez, nem padroeiro, nem padroeira, nem profetas, nem anjos, mas o Pai reservou a mim, o Filho, fazer essa grande obra, que é ressuscitar os mortos. Versículo 20 do capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus falando, igreja: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhes mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho, Jesus, vivifica aqueles que quer. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Olha aí, igreja. O Pai reservou o juízo final para o Filho Jesus Cristo, que vai chamar os mortos de volta à vida. Versículo 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai.
que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Ou seja, Jesus é o segundo Adão, que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte, venceu Satanás, e portanto, Jesus, o segundo Adão, ele tem a vida em si mesmo, ele tem o poder de exercer juízo sobre os vivos e sobre os mortos. E aí ele continua: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O que foi que nós lemos lá no Salmo de número 90, versículo 3? Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos de Adão. Voltem, filhos do homem. Ou seja, o Pai reservou para Jesus Cristo dar esta ordem para os filhos do primeiro Adão voltar do pó. Com esta palavra do Salmo número 90, versículo 3, vem a confirmação de que uma vez está determinado o homem morrer. E depois disso, segue-se o juízo. É isso que o Salmo de número 90, versículo 3 está dizendo. O homem tem que morrer uma única vez, e aí reencarnação já cai por terra. Vai ter ressurreição dos mortos no dia do juízo final. Aí a doutrina da reencarnação já cai por terra. É isso que a palavra está ensinando. Está determinado o homem morrer uma única vez, e depois vai seguir o juízo, porque todos pecaram. Diz outra vez o Espírito Santo: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas Deus, igreja, amou este mundo de tal maneira que não deixou esse mundo morto em pecados. Antes, Ele deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que toda aquela que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória! Na verdade, o Pai reservou o cumprimento da segunda parte da profecia para o seu Filho amado, Jesus Cristo. Porque a revelação de Deus escrita, ela estava em ordem crescente, progressiva, e não havia chegado os dias do segundo Adão, o Filho de Deus. Agora, qual é essa hora que Jesus diz, no versículo 25? Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui Jesus diz que vem a hora em que aqueles que ouvirem a sua voz vão reviver. Jesus não disse que vão ressuscitar aqui. Ou seja, são os vivos mortos que trabalham, que vendem, compram, estudam, casam, pensam que estão vivos, mas estão mortos, e estão por aí andando,
Todos estes que ouvirem a palavra de Jesus Cristo e crêem nele, Jesus diz que os tais serão vivificados. Vão nascer de novo da água e do Espírito. E essa parte está acontecendo em nossos dias. Esta hora nós estamos vivendo hoje, é tanto que você está aqui comigo. Porque você um dia lá atrás ouviu a voz do Filho de Deus, creu nele e ele te reviveu, te deu o Espírito Santo. E mais embaixo Jesus vai finalizar dizendo que vai chegar um outro momento em que outros ouvirão a sua voz também, mas não aqueles que pensam estarem vivos andando sobre a terra, mas aqueles que já apodreceram no pó da terra. Aqueles que já se misturaram com o pó da terra. Mais embaixo, Jesus ele diz no versículo 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora, uma outra hora, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Quem hoje ouve a voz de Jesus, através da pregação do Evangelho, como você está ouvindo nesta hora, e crê em Jesus, Jesus vai vivificá-lo. É isso que está acontecendo há 2000 anos. Homens e mulheres estão ouvindo as boas novas, estão ouvindo a pregação do Evangelho, crendo em Jesus e por isso nascendo de novo da água e do Espírito. Mas esse tempo vai acabar, que é o tempo da graça. A porta vai fechar e já está chegando a hora que essa porta da salvação vai fechar. E o que vai restar para o mundo dos mortos? Vai restar essa segunda hora. Aí não haverá mais salvação para aqueles que estiverem nos sepulcros, perdidos, por não terem recebido Jesus como Salvador, quando viveram aqui sobre a terra dos viventes. Aí, para finalizar a mensagem, a gente vai para o livro de Apocalipse, que é quando Jesus vai cumprir literalmente a parte B da profecia do Salmo 90, versículo 3, onde está escrito que ele vai dizer naquele dia e naquela hora: voltem filhos do primeiro Adão, filhos do pecado. Está aqui, capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 11. Aqui já é a consumação dos séculos. Aqui já é o fim do mundo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, diz João na sua visão, no seu arrebatamento em espírito. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ai de quem ouvir a voz do Filho de Deus neste dia, nesta hora. Esses aqui estão mortos duas vezes. Estão mortos fisicamente e mortos espiritualmente, por não terem reconhecido o Filho de Deus quando estavam vivendo sua vida aqui na terra dos viventes. No ano de 1986, uma TV brasileira lançou um filme na sua tela quente,
com o título A Volta dos Mortos-Vivos. Hoje o que a gente vê é o que Jesus afirmou: vivos, mortos. Pessoas vivas que trabalham, que estudam, casam, mas estão mortos espiritualmente. E no ano de 1986, esse filme, cujo o título era A Volta dos Mortos-Vivos, é o contrário, A Volta dos Mortos-Vivos. Eu assisti esse filme na época que eu era criança, adolescente, e à noite tinham meus pesadelos. Naquele filme, Satanás está literalmente zombando, escarnecendo da coroa da criação de Deus à humanidade. Naquele filme, a gente vê os mortos saindo do sepulcro como zumbis, procurando aqueles que estavam vivos na terra para comer o seu cérebro e se alimentarem do seu cérebro. Naquele filme, um daqueles mortos diz que procurava se alimentar não de gente, mas do cérebro das pessoas, porque quando ele se alimentava do cérebro daquela pessoa viva, aquela pessoa morta conseguia afugentar por um espaço de tempo a dor da morte que aquele defunto estava vivendo. Por isso que naquele filme, aqueles zumbis, aqueles mortos-vivos procuravam agarrar os vivos e comer o cérebro. Ali Satanás estava literalmente escarnecendo da humanidade e rindo do homem e da mulher, apontando para o dia do juízo final, como que dizendo: vocês estão na terra pecadores, comendo, trabalhando, bebendo, festejando, casando, mas vocês não sabem que vocês estão mortos espiritualmente. E é isso que eu quero, que vocês não ouçam a verdade de que Jesus é o pão verdadeiro, o pão vivo de Deus, até que a morte surpreenda você e eu te arraste para a sepultura e de lá para o Hades até o dia do juízo final e de lá para o lago de fogo e enxofre. Nada é por acaso, igreja. Fiquemos todos de pé. Nada é por acaso. Agora, antes que os mortos ressuscitem do pó, sem vida espiritual, para serem julgados por Jesus Cristo e receber o dano da segunda morte, haverá uma outra ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, que está lá na carta aos Tessalonicenses. A qualquer hora, a trombeta de Deus vai tocar. E Jesus, nas nuvens teofânicas, nas nuvens de glória, vai arrebatar a sua igreja. Aqueles que um dia esteve morta, mas agora foram vivificados por Jesus Cristo. Com o arrebatamento da igreja, nós vamos subir, mas depois que aqueles que partiram salvos em Cristo, morreram em Cristo, ressuscitarem primeiro pelo poder de Jesus Cristo. Jesus vai dizer: voltem, meus filhos, voltem, filhos do meu Pai, porque vocês me reconheceram como o pão que gera vida eterna em cada um de vocês. Voltem! E aí os salvos vão sair do sepulcro, da sepultura, com corpos de glória, a subir as nuvens de glória. E em seguida nós, os vivos, vamos juntos a encontrar com Jesus Cristo. Por isso é que o Espírito Santo e o pregador faz um convite a você nessa noite. Porque se você ainda não recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, como o pão verdadeiro de Deus, o único que pode gerar vida eterna na sua vida, este é o dia, esta é a hora de você receber Jesus. E hoje mesmo Ele vai perdoar todos os seus pecados. E agora mesmo Ele vai escrever o seu nome no seu livro da vida, que traz o seu nome, livro do Cordeiro.